Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula do curso de aprofundamento da fé, introdução aos dogmas marianos, como celebrar com fé as festas de Maria. Como nós dissemos na semana passada, nós começamos hoje a estudar os dogmas da maternidade, os dogmas marianos propriamente ditos. E começamos pelo mais antigo, o dogma da maternidade divina de Maria. Nesta semana, como nas duas próximas, nós vamos refletir sobre a maternidade divina de Maria. Maria é mãe de Deus. Ok, o que é que significa isto? Hoje, nós vamos fazer esta reflexão a partir da Sagrada Escritura. Vamos tomar 3 textos da Sagrada Escritura para conduzir a nossa reflexão. Investigar na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, este mistério de Maria, Mãe de Deus. Venha conosco, nos acompanhe e vamos fazer esta experiência de encontrar na Palavra de Deus o mistério da maternidade divina de Maria. Para começar, eu quero relembrar algo que nós dissemos na semana passada. Todos os dogmas marianos apontam para Jesus. É o mistério de Jesus que é central para a vida da Igreja, que está expresso no mistério de Maria. O dogma mariano, portanto, ele é uma expressão do mistério de Jesus na vida de Maria. É Jesus, é a pessoa de Jesus que é central para se compreender os dogmas marianos. Hoje, estudando a maternidade divina de Maria, veremos que o aspecto central é a realidade de Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Dizer Maria, mãe de Deus, é dizer Maria, mãe de Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Maria, mãe de Deus, significa dizer Maria, mãe daquele que é, ao mesmo tempo, igualmente, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Dizer Maria, mãe de Deus, é dizer Jesus Cristo é Deus, feito homem. Em Jesus Cristo, o homem está inteiro, sem nada diminuir da sua divindade. Em Jesus Cristo, Deus está inteiro, sem nada diminuir de sua humanidade. É este o mistério que é expressado na formulação Maria, Mãe de Deus. Bom, mas o que nos diz a Sagrada Escritura? Vamos começar a nossa reflexão pelo chamado texto proto-mariano, ou, se quisermos, o texto mais antigo da Virgem sobre a Virgem Maria no Novo Testamento, que é o texto da Carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas 4:4 é o texto mais antigo do Novo Testamento sobre a Virgem Maria. Antes da gente começar a falar do texto propriamente dito, vamos situar um pouquinho este texto. Ora, a Carta de São Paulo aos Gálatas, ela foi escrita por volta do ano 56 ou 57. Portanto, é uma carta de um período ainda muito próximo à ressurreição de Cristo. Portanto, estamos falando de um texto que pode ter sido lido também por pessoas que conheceram Jesus, que conheceram Maria,
É um texto muito, muito recente, muito próximo, né, dos eventos da vida de Jesus. Vamos aqui, os melhores exegetas hoje dizem que Jesus teria nascido por volta do ano 7 a.C. Se ele viveu 33 anos, como nos diz a tradição, a gente está falando aí de um Jesus que teria morrido por volta do ano 26, 27. Né? Se esse texto paulino vai ser escrito em 56, 57, ele está falando de um texto de 30 anos de distância. Portanto, uma memória ainda muito próxima dos eventos. É um texto proto-paulino, portanto, é um texto que nós temos como escrito pela mão do próprio Paulo. A carta aos Gálatas é provavelmente escrita da Macedônia. É quando Paulo está na Macedônia que ele escreve aos cristãos da Galácia, a igreja que está na Galácia. Né? Bom, neste texto proto-paulino, nesse texto da lavra do próprio apóstolo, nesse texto mais antigo a falar da encarnação, o que é que diz o texto propriamente dito? Vamos ver. Gálatas 4:4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É um texto curto, mas muito profundo, muito importante para a nossa fé. O primeiro aspecto que ele traz, quando chegou a plenitude do tempo, eu não vou tratar aqui por não ser objeto da nossa aula, mas é já aí algo muito importante, porque nos aponta solenemente para o projeto de salvação de Deus. Deus, desde sempre, projetou a nossa salvação, que ele realiza quando chega à plenitude do tempo. Quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, este Jesus é o Filho de Deus. A primeira afirmação do texto paulino é Jesus é Deus. A primeira afirmação do texto paulino é a divindade de Jesus. Quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, a divindade de Jesus é a primeira afirmação de São Paulo na carta aos Gálatas 4:4. Mas imediatamente ele diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nascido segundo a lei. Esta segunda expressão, nascido de mulher, é fundamental para a nossa discussão hoje. Jesus é verdadeiramente Deus. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus é divino. Jesus não tem origem humana apenas. Jesus não é filho do carpinteiro José. Jesus é filho de Deus. Mas ele é nascido de mulher. Isto é, ele é verdadeiramente homem. O Filho de Deus entra na história através da mulher. Como o pecado entrou na história através da mulher, em Gênesis, a salvação entra na história através da mulher. Jesus é nascido de mulher. Jesus é nascido de mulher significa isto. O caminho pelo qual entrou o mal é o caminho pelo qual entrará a salvação. Mas Jesus nascido de mulher significa Jesus é plenamente homem. Jesus nascido de mulher aponta para a humanidade plena e real de Jesus. Jesus não tem uma aparência de homem. Não é um fingimento. Não é um semideus como os gregos tinham.
Não, Jesus é nascido de mulher, é filho de mulher. Jesus é homem, plenamente homem. São Paulo, então, há uma única frase, afirma a santidade de Jesus, a sua divindade, a divindade de Jesus, e afirma a humanidade de Jesus. A divindade de Jesus, Deus enviou seu Filho. A humanidade de Jesus, nascido de mulher. E ele é membro do povo eleito, nascido segundo a lei. Nascido segundo a lei. Isto é, ele é titular das promessas de Israel. Ele é membro do povo eleito. Ele é nascido sob a lei de Moisés. No dizer de São Mateus, ele é filho de Davi, é filho de Abraão. São Paulo, portanto, nos traz nesta frase de Gálatas 4:4 a totalidade do mistério da encarnação. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria. Jesus Cristo, homem e Deus. O texto paulino, ele nos aponta para esta grande verdade de fé, que é a divindade de Jesus unida à sua humanidade. Sua humanidade, que ele vem por ser filho de Maria. Mas não se pode esquecer também que o termo mulher, utilizado aí por São Paulo, é um termo teológico que vai ser replicado em outras situações no Novo Testamento e que remete à condição da primeira criação em Gênesis. Jesus vai dizer no Evangelho de São João, nas bodas de Caná, Jesus vai dizer: mulher, ainda não chegou a minha hora. Quando chega a sua hora, a hora da cruz, que a hora de Jesus é a hora da cruz, quando chega a sua hora, Jesus dirá a Maria novamente: mulher, eis teu filho. Esta mulher é um título teológico que remete à mulher de Gênesis. Aquela mulher criada lá no início da criação, criada imaculada, sem pecado, porque Adão e Eva são criados sem pecado. O pecado não é criação de Deus. Adão e Eva são criados imaculados. No projeto de Deus, o homem é sem pecado. O pecado entra na história pela desobediência de Eva e de Adão. A mulher que é criada e imaculada por Deus em Eva é recriada e imaculada por Deus em Maria. E a mulher que atrai o pecado pela desobediência agora gera o novo Adão numa nova criação que realiza em plenitude o projeto de Deus. Adão e Eva da primeira criação, criados imaculados, caem no pecado e arrastam a humanidade para o pecado. Eva,
nova Eva, Maria, a mulher, e o novo Adão, Jesus, imaculados, restauram o projeto de salvação de Deus e nos atraem para Deus. Mulher, portanto, ao dizer nascido de mulher, São Paulo está apontando para a condição de Jesus de verdadeiramente homem, de verdadeiro homem, mas está apontando também para a condição de Maria de mãe da nova criação. O texto de São Paulo, em Gálatas 4:4, portanto, dá conta da totalidade do mistério da encarnação. Em curtas palavras, ele afirma: Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é verdadeiramente homem, Maria é verdadeiramente mãe do homem-Deus. Porque Jesus é nascido de mulher. Portanto, Maria é verdadeiramente sua mãe. Da mesma forma que Jesus não é um fingimento de homem, mas é verdadeiramente homem, nascido de mulher. Maria não é uma mãe simbólica, mas é verdadeiramente mãe, porque ele, Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é verdadeiramente nascido de seu seio. E esse Jesus é verdadeiramente herdeiro do povo eleito, é nascido segundo a lei. Bom, essas realidades que estão aqui expressadas na carta de São Paulo aos Gálatas, já no final, já em meados do século I, veja, esta é a fé de sempre da igreja. O texto de São Paulo nos relata a fé da igreja nascente. A fé da igreja nascente já era na divindade e na humanidade de Jesus, em Maria, mãe do homem-Deus. O texto de São Paulo aos Gálatas, ele ilumina bem o texto no cano da infância de Jesus. E eu quero começar a abordagem do texto de São Lucas por uma frase que São Lucas coloca nos lábios de Isabel. São Lucas dirá, quando Maria visita Isabel, São Lucas dirá. Isabel dirá, né? São Lucas põe esta frase na boca de Isabel. Em donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Esta é uma frase fundamental. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite. No grego, meter tukiriomou. Meter tukiriomou. Mãe do meu Senhor. O português traduziu Senhor, daquilo que em latim a gente traduziu como Dominus, daquilo que em grego nós traduzíamos como Kyrios, que era a forma como o texto grego da 70 traduzia o que em hebraico era Adonai, isto é, o Senhor, a forma de expressar o nome indizível de Deus. Como um judeu piedoso não falava o nome de Deus, que é uma tradição que nós trazemos até hoje, né? Nós chamamos o Senhor, não pronunciamos o nome de Deus, em atenção ao mandamento de Deus e à tradição do povo de Israel. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Hoje a gente vê, às vezes, em algumas músicas, uma coisa de se pronunciar o nome de Deus. Mesmo em músicas que estão sendo usadas na liturgia, é bom lembrar que isto não deve ser feito. É bom lembrar que a tradição antiquíssima da igreja é seguir a tradição de Israel neste ponto,
não pronunciar o nome de Deus, e o Papa Bento XVI recordou recentemente esta tradição da igreja, lembrando que o nome de Deus não deve ser pronunciado e deve ser substituído em português por Senhor, em latim por Dominus, em grego por Kyrios. Ora, o texto grego do Evangelho de Lucas vai falar de Meter tu Kyriou mu, a mãe do meu Senhor. Kyrios é a expressão que o texto grego da 70, da Septuaginta, usa para traduzir o que em hebraico era Adonai, o Senhor, o nome de Deus. Portanto, Isabel está aí reconhecendo que o menino que está no ventre de Maria é Deus, é o Senhor, é o Kyrios, é o Adonai. E Maria é a mãe do meu Senhor. Maria é a mãe de Deus. A expressão de Isabel é uma declaração clara, irrefutável, precisa da divindade de Jesus e da maternidade de Maria. E essa expressão se dá cheia do Espírito Santo. Veja o que é que o Evangelho diz. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região da montanhosa, dirigindo-se precisamente à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João, estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então, é Isabel repleta do Espírito Santo quem diz: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? É o Espírito Santo que anuncia ao mundo pela boca de Isabel que aquele é o Senhor, que o menino que está no ventre de Maria é o Senhor, que Maria é a mãe do Senhor. Portanto, que o Senhor é filho de Maria, é homem e Deus. Então, primeiro texto, mas categórico de Maria, mas categórico do Evangelho Lucano sobre a maternidade de Maria, continua a tratar deste binômio: Jesus verdadeiramente Deus, Jesus verdadeiramente homem. Maria, mãe de Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Bom, mas um pouco antes, no texto lucano, no texto da Anunciação, a maternidade divina de Maria é claramente anunciada. Se não, vejamos. O anjo Gabriel é enviado por Deus a uma virgem da Galileia, de Nazaré, chamada Maria, né? Alega que cheia de graça. E o anjo acrescentou: não temas, Maria, pois achaste graça junto de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Veja, o anjo, portanto, Deus pela boca do anjo, o mensageiro divino, afirma: conceberás e darás à luz um filho, isto é, serás verdadeiramente mãe. A maternidade de Maria não é uma maternidade simbólica, aparente. Deus não entra na história de modo singular e anormal. Não. Ele entra pelo seio de uma mulher. Ele entra como homem. Ele se torna homem no seio de Maria. Conceberás. Ele é concebido
no seio de Maria e darás à luz um filho. Então, Maria é verdadeiramente mãe porque o concebe em seu seio, é verdadeiramente mãe porque dá à luz a Jesus Cristo em seu seio. Ora, essas duas realidades são expressadas por Lucas, pelo evangelista Lucas, de modo muito categórico, para afastar de forma definitiva qualquer impressão de que este menino não seja filho de Deus ou de que este menino não seja verdadeiramente homem e de que Maria não seja verdadeiramente sua mãe. A narração da encarnação, a narração da anunciação do anjo segundo São Lucas, continua para expressar agora o modo como se dará a concepção de Jesus. Como se dará isto se eu não conheço o homem? Para marcar que o filho de Maria, gerado homem em seu seio, é filho de Deus e que não há participação masculina na geração de Jesus, o evangelista vai dizer: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ora, o modo como ela vai conceber é pelo Espírito Santo que vem sobre ela e a cobre com a sombra do Altíssimo. Esta cobertura do Espírito Santo, esta infusão do Espírito Santo que gera nela Deus feito homem. O homem Jesus é gerado pelo Espírito Santo. É verdadeiramente homem porque feito homem no seio de Maria, mas gerado pelo Espírito Santo. É verdade, e aí a gente tem que ter muito cuidado de não confundir a pessoa de Jesus Cristo, homem e Deus, com o Verbo eterno do Pai, que existe desde a eternidade em Deus. Jesus Cristo é o Verbo encarnado de Deus, esse Verbo eterno de Deus, encarnado no seio da Virgem. Só falamos de Jesus Cristo no mistério de sua encarnação, homem e Deus. Antes, não podemos falar de Jesus Cristo. Falar de Jesus relacionando-o direto ao Verbo eterno sem o mistério da encarnação é uma impropriedade. É uma impropriedade. Por quê? Porque Jesus é o Verbo eterno encarnado no seio de Maria. Agora, é verdade também que este Verbo eterno encarnado no seio de Maria existe desde sempre, como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria, porém, não é mãe do Verbo eterno que existe desde sempre, enquanto Deus em sua divindade. Isso seria dizer que Maria é uma deusa. Mas dizer que Maria é mãe apenas do homem Jesus seria instituir na pessoa de Jesus Cristo uma divisão em que há o homem Jesus, Deus, separados como entidades autônomas. E Jesus seria não um homem-Deus, não Deus feito homem, mas um Deus separado que tem algum tipo de relação
com a humanidade de Jesus. Esta heresia, é justamente esta heresia que o título Mãe de Deus vem combater. Portanto, ao falarmos de Maria, Mãe de Deus, estamos preocupados com a unidade da pessoa de Jesus Cristo. Estamos preocupados com Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus uno, no qual toda a divindade está contida, sem nada diminuir a humanidade, no qual toda a humanidade está contida, sem nada diminuir da divindade. O problema da expressão Maria, mãe do homem Jesus, não está no fato de que não é que ela não seja mãe da humanidade de Jesus. Sim, claro que é. Mas é o problema de instituir uma divisão artificial na pessoa de Jesus. Por isso a igreja rejeita este título para rejeitar a tentação dessa heresia e afirma Maria, Mãe de Deus. Entendendo que na pessoa de Jesus, a divindade e a humanidade estão irremediavelmente unidas. Ora, o evangelista São Mateus também aborda o problema da maternidade divina de Maria, o problema da divindade e humanidade de Jesus no início de seu evangelho. Mateus faz uma genealogia, ele começa o seu evangelho com uma genealogia. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que começa o evangelho mateano. A primeira preocupação de Mateus é afirmar Jesus na tradição, no segmento do povo eleito. Jesus é um descendente de Davi, é um descendente de Abraão. A genealogia que se segue, ela aponta, é uma genealogia masculina, toda ela, em que aponta-se em 14 gerações, não é? São 3 gerações, são 3 conjuntos de 14 gerações, sempre indicando a partir do masculino. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, e por aí vai. Essa expressão quer apontar para a relação de primogenitura que vai sendo transmitida de pai para filho. O direito de primogenitura que vai sendo transmitido de pai para filho, criando uma genealogia que vincula Jesus às promessas de Davi e às promessas de Abraão. Essa genealogia segue sempre da mesma forma. Aparecem 4 mulheres nessa genealogia, e essas 4 mulheres têm uma importância fundamental, porque elas apontam para a universalidade da salvação. Mas não vamos tratar disso agora, não é o caso. Mas essa estrutura masculina, uma genealogia masculina indicando o homem que gera outro homem, vem até José. Veja, se olharmos o versículo 15, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã,
Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. O movimento normal seria José gerou Jesus. Mas não é isso que o evangelista diz. O evangelista vai dizer: Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ora, quando a gente lê o texto, se percebe com clareza que o evangelista interrompe a marcha dos eventos, né? Eliú gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, que era esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ora, por que o evangelista interrompe esse movimento de fulano gerou ciclano, né? Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, mas você não segue. Primeiro, para dizer que Jesus é filho de Deus. Então, José não gera Jesus. Jesus é gerado no seio da Virgem pelo Espírito Santo. Então, essa expressão de Mateus, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, é equivalente à expressão de Lucas. O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra e o poder do Altíssimo. O Espírito Santo, perdão, o texto literal. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Isto é, este menino é gerado por Deus no seio de Maria, não por um homem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus nasce de Maria. Ecoa São Paulo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ecoa São Lucas. Tu conceberás e darás à luz um filho. Nessa pequena frase, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, todo o mistério da encarnação está contido. Jesus é nascido de Maria, portanto, verdadeiramente homem, mas Jesus não é gerado por José, é gerado por Deus, portanto, verdadeiramente Deus. Veja então que São Mateus, nos apresenta nessa simples frase a profundidade do mistério de Deus feito homem. Mas é importante ter sempre em mente que no mistério da maternidade de Maria, maternidade divina de Maria, é a divindade e humanidade de Jesus que estão sendo postos em questão. Na antiguidade cristã, chegou-se a aplicar para a Virgem Maria, e veremos isso na próxima aula, os títulos Mãe do Homem, Antropotokos, ou Mãe de Cristo, Christotokos, em oposição ao título Mãe de Deus, Theotokos. Esses títulos em si não estão errados, porque Maria não é mãe da divindade, como dissemos antes. Supor que Maria é mãe do Verbo eterno seria uma heresia, seria pensar em Maria como uma deusa. Maria, de fato, gera o homem Jesus, que, gerado pelo Espírito Santo no seio dela, é gerado homem e Deus porque nela se encarna, no seu seio se encarna o Verbo eterno. Você assume a sua carne. Jesus
é este mistério do Verbo eterno de Deus encarnado, assumindo a humanidade no seio de Maria. Só que falar de Maria, mãe do homem Jesus, ou Maria, mãe de Cristo, embora tenha uma verdade sobre a Virgem, problematiza a unidade da divindade e da humanidade na pessoa de Jesus. Para evitar uma compreensão equivocada da pessoa de Jesus, isto é, uma compreensão de uma certa dualidade em Jesus, Deus e homem, mas como aspectos duais, a igreja rejeita esses textos e vai dizer Maria, mãe de Deus, porque Jesus é homem-Deus. Sem com isso querer dizer que Maria seja mãe da divindade, no sentido de gerar Deus. Então, é preciso ter essa clareza. Maria é mãe de Deus? Sim, porque Jesus é homem-Deus. Mas Maria não é mãe de Deus no sentido de que ela gera a divindade de Jesus. Porque a divindade de Jesus vem de sua condição de Verbo eterno do Pai. Ora, meus irmãos, dito isto, eu espero que a reflexão sobre os textos paulino, lucano e mateano nos tenham ajudado a perceber na Sagrada Escritura esta verdade de fé que fala da realidade da maternidade de Maria, na realidade deste filho de Maria, que é também filho de Deus, que é ao mesmo tempo Deus e homem, que é ao mesmo tempo Verbo eterno do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e homem, filho de Maria, nascido segundo a lei. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, nos ajude a aprofundar a nossa fé no mistério do Verbo encarnado, no mistério de Jesus, homem e Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.